Eu sempre me apresento assim, meu nome é Eduardo Arato, eu sou italiano. Você não acredita, né? Ninguém acredita, mas tudo bem, né? Eu sou da Calábria e por isso eu na Veneta Pimba na Riboleta. Então, se você dormir aí, eu jogo o microfone, tá bom? Então, você não pode dormir quando nós vamos no principal, que é meditar na palavra de Deus, amém? Estou com minha esposa Damares. A gente gostaria de nos apresentar. Damares, eu quero o pessoal te conhecer aqui, ó. O pessoal ali atrás também, ó. Nós estamos casados desde 1985. Já fizemos a nossa boda de prata, né? E Deus tem dado ela como bênção para a minha vida. Damares é regente de coro, musicista e instrutora de caminhada bíblica. E é da onde eu venho. Eu pertenço ao ministério chamado Caminhada Bíblica. É um ministério que está em 92 países. Eu sou o diretor nacional. Então a minha responsabilidade é todo o Brasil e também, se possível, todos os países de língua portuguesa. É onde nós queremos entrar com o Ministério Caminhada Bíblica. Estou trabalhando nesse ministério desde 2002, né? E Deus tem nos abençoado muito nessa trajetória, nessa caminhada. Mas eu não vim aqui falar de mim, eu quero falar da palavra de Deus, que é a coisa mais importante. Nós vamos estar meditando hoje no livro de Efésios. Se você tem a sua Bíblia, pega e abre ali no livro de Efésios capítulo 4, é onde nós vamos estar trabalhando, é onde nós vamos estar tirando a nossa mensagem de hoje de manhã. Mas antes de entrar ali no livro de Efésios, deixa eu contar um pouco da situação que Paulo se encontra. Paulo está preso por amor ao Evangelho, e quando todo mundo está perplexo porque Paulo está preso, deixa eu perguntar uma coisa. Se você estivesse nessa situação de estar sofrendo por alguma coisa que é injusta, e você estivesse na cadeia, qual seria o seu sentimento lá dentro? Naturalmente surgiria uma revolta, mas por que eu estou nessa condição? Por que eu estou nessa situação? Não é verdade? Depois da nossa revolta, primeiro seria revolta com as pessoas que nos prenderam, nós vamos sentir injustiçados. Mas se passar do tempo eu não sair da cadeia, a minha revolta vai para onde? Deus, mas como é que você permite? Eu sou servo de Deus, eu vivo para você, eu faço tudo, né? E olha, o que acontece é que as igrejas que olharam para o apóstolo Paulo e viram o apóstolo Paulo sendo preso, a igreja está assim, ó. Né? Eles estão desfalecendo, eles estão desanimados, eles estão em busca de alguma coisa diferente, mas eles estão assim, não tenho força, mas ninguém falou que tinha perseguição, e eles estão ali decaídos na sua fé. Quando Paulo, então ele escreve 3 cartas, né? Efésios, Filipenses e Colossenses, animando a igreja, falou, pessoal, olha para o outro lado, olha para cima, é onde que nós temos que buscar a essência da nossa vida, olhar para cima. E a carta é chamada, a carta de Efésios é chamada a carta mais bonita de Paulo, pela excelência dos princípios que estão aqui. E nós vamos meditar nesses princípios, mas antes eu vou dar uma outra mudada de página. Deixa eu perguntar aqui. Quantos são casados aqui? Ok. Quantos não são casados? Ok. Quantos que estão casados já namoraram? Ok. Não é gostoso quando a gente namora? Né? Principalmente naquele momento da conquista, né? Você chegar e tentar descobrir as coisas, descobrir o que a pessoa gosta, né?
Eu lembro assim, a gente não estava nem namorando ainda, a gente só primeiro contato, assim, eu e minha esposa e tal. Aí eu descubro que ela gosta de orquídea, né? A gente não estava nem namorando ainda, eu descubro, ela gosta de orquídea, né? E eu falei, puxa, mas orquídea, tem vários tipos de orquídea, né? Aí, sondando um pouquinho, eu descobri que ela gosta de uma orquídea que dá uma flor desse tamanho, assim. Aquela orquídea que dá uma florzona bonitona, né? Que a gente compra assim num negócio de, né? E vem com um negocinho de água, assim, só corta a flor e a flor vem aqui na embalagem, né? Naquela época era todo o meu salário, né? Orquídea, né? Mas como é alguma coisa que ela gosta, o que eu fiz? Que descobri a data do aniversário dela, que era outra coisa que tinha, descobri a data do aniversário, e aí eu fui levar a orquídea, né? Aí eu coloco a orquídea na mão dela, presente de aniversário. Ela nem conhece esse piá, esse cabra aqui, né? E esse cabra aqui chega com uma orquídea, tudo bonito. Ela olhou para a orquídea, os olhos dela brilharam, e eu fiz assim. Sou cara, hein? Sou cara, né? 1-0 pra mim, acertei o primeiro. O duro é que a gente não continua acertando todos os alvos, né? Depois eu descobri o bombom que ela gosta, e cada vez que nós estávamos nos relacionando, aí já começamos a namorar, então eu comecei a descobrir o tipo de filme que ela gosta, o tipo de viagem que ela gosta. E tudo que ela gosta era do meu interesse de fazê-la participante disso daí. Então eu ia atrás para que ela pudesse estar usufruindo disso daí. O que nós vamos estar meditando hoje de manhã é sobre uma vida que agrada a Deus. Talvez o nosso maior namorado, nós cantamos acerca do amor dele aqui, né? Esse amor incondicional, esse amor que dá o seu filho a ser crucificado por nós, e nos aproxima de tal maneira dele, deveria de gerar em nosso coração uma atitude de busca tão intensa e fazer somente coisas que o agradem. E eu estava notando que hoje a igreja ela é muito estranha. A igreja no geral ela é muito estranha. Eu tenho saído por todo o Brasil para pregar o Evangelho, muitas vezes de maneira bem simples, o que é Jesus. E aí a gente faz o apelo, e aí começam a se converter líderes da igreja. E eu falo, uau, eles me convidaram para vir à igreja, eles são líderes da igreja. O que eles estão fazendo aqui na frente? É porque, na verdade, há uma confusão muito grande entre o significado do que é verdadeiramente ser cristão e aquilo que significa ser crente. E muitas vezes nós estamos tão misturados nessa coisa que nós não fazemos distinção. Então, vou começar com uma distinção. Por exemplo, o cristão, ele ama a Deus. O crente, ele ama a igreja. O cristão, ele ama Cristo. O crente, ele ama a denominação. O cristão reconhece que todo o poder é de Deus. O crente, ele fala que o poder é dele. O cristão fala assim, ó Deus, tudo que tenho, tudo que sou, pertence a você. O crente, ele fala assim, Deus, o dízimo, mais ou menos, é do bruto do líquido. Bom, em caso de dúvida eu não dou mesmo, né? O cristão, ele olha para o próximo e vê a possibilidade de Deus agir nele para traduzir o amor de Deus para o próximo. O crente, ele olha para si mesmo e vê o que ele pode aproveitar do próximo. Fica um negócio meio estranho, não é verdade? Também, quando nós olhamos, muitas vezes, o cristão,
Ele se curva diante de Deus e fala: Deus, tudo que o Senhor quiser, eu estou disposto a fazer. O crente, ele fala: olha Deus, se não for do meu jeito, estou de mal de você. Então, quando nós começamos a olhar para aquele lado da balança que nós estamos, muitas vezes a gente fala assim: opa, eu acostumei com as coisas de Deus, não verdadeiramente eu estou vivendo uma vida com Deus. E é por isso que nessa jornada, eu comecei a fazer uma jornada, e essa é uma jornada pessoal. Eu falei: Deus, eu não quero ficar no meio da balança sem saber se eu sou do lado de cá ou se eu sou do lado de lá. Eu vou em uma busca que agrada a você, porque eu quero me enamorar tanto de você que os meus olhos não vão ser colocados em nenhum outro lugar senão na sua pessoa. Então, nessa jornada, eu descobri essa vida que agrada a Deus, né? E a vida que agrada a Deus, ele fortalece os fundamentos da verdadeira comunhão. Uma das chaves que nós temos dentro do cristianismo e do verdadeiro cristão é aquilo que é dado e fundamentado por João. Ele diz assim: se você não pode amar o irmão a quem você vê, você não pode dizer que você ama a Deus a quem você vê. Então, se isso daqui ele fundamenta e demonstra que nós somos igreja verdadeira, nós temos que buscar essa comunhão verdadeira. E eu descobri que Paulo, ele mostra a essência dessa comunhão. Mas para a gente ter assim um pouco de... Você fala assim: poxa, pastor, você está pegando duro, você não conhece a igreja, está pegando duro. Ele fala: não, eu só quero mostrar para você que a gente tem um direcionamento que nós precisamos buscar, que nós queremos amar a Deus. Você não quer amar mais a Deus? Porque a palavra de Deus diz que tem 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Para isso você tem que namorar com Deus. Não é? Então é isso que nós vamos buscar. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais, eu quero apresentar para vocês a Éfeso, a cidade onde Paulo escreveu, ok? Esta aqui é a cidade de Éfeso. Olha só, na cidade de Éfeso, isso aqui tem um templo. Esse templo é um templo que foi erguido para a deusa Artemis ou Diana. Ela era a deusa que comandava toda a Ásia Menor. As pessoas iam nesse templo para cultuar, porque ela era a deusa da fertilidade e da caça. Só para vocês verem a dimensão, tem um desenho aqui que mostra para vocês poderem comparar o tamanho da pessoa com o tamanho da coluna e o tamanho do teto. Olha só, as pessoas elas dão ali na base da coluna, aquele tamanhinho, e lá no fundo tem uma deusa ali, aquilo que parece um peixe ali. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é essa deusa. Essa deusa ela tem aí entre 4,5 metros, 5 metros de altura, e está ali no fundo. E essa daqui é uma reprodução menorzinho do que ela é. Olha, ela é cheia de símbolos na sua roupa. Tem leão, tem bode, tem um monte de animais ali. Esses 2 ali sem cabeça são 2 cachorros, porque ela é deusa da caça, né? E ela tem ali os símbolos da fertilidade. Era aí que era o centro religioso. Éfeso era a segunda cidade mais importante ali, que era conhecido pela sua cultura. A primeira era Alexandria, por causa da sua biblioteca, e a segunda era na Ásia, era Éfeso. E aqui está a biblioteca de Éfeso, né? Essa biblioteca é a biblioteca de Celsus, a segunda maior biblioteca. E é justamente por causa desse coletar de livros que você tem um Novo Testamento na sua mão. Foi por causa da cidade de Éfeso guardar os escritos de Paulo que você tem um Novo Testamento, que você tem as cartas de Paulo coletadas. Ela guardava porque ela era uma cidade que guardava os escritos como algo precioso. E por causa dela, então, nós temos o Novo Testamento. Mas olha só, eles eram tão evoluídos que também eles tinham construções assim muito legais. Talvez isso daqui seja a igreja daqui a um tempo, né? Esse daqui é a pequena igreja de 25 mil pessoas.
né? Um anfiteatro para 25 mil pessoas, não vai ter problema de som, porque a pessoa ali naquela parte central branca, ela falando ali, 25 mil pessoas poderiam ouvi-la completamente devido ao trabalho acústico que foi feito naquele local. Né? Pode faltar luz, não precisa nem de microfone. Falou ali, todo mundo escuta. É um bom projeto, né? Ó, nós já estamos parecidos aqui, né? Só falta mais 24.900 lugares aqui, né? Mas, quem sabe a gente, Rio de Janeiro está cheio de montanha, a gente encontra uma e já faz uma pra gente aí, né? Mas, essa cidade, ela teve, então, a nossa igreja. E essa aqui é a porta da igreja de Éfeso. Né? Essa daqui é a entrada da igreja de Éfeso. E esse daqui é o púlpito da onde o apóstolo João pregou. E ele foi enterrado aí, ó, no púlpito dele. Ele foi o último apóstolo, né? Que ficou vivo. Ele ficou vivo até a década de 90 depois de Cristo. E é interessante que o apóstolo João, ele foi o único apóstolo que morreu de maneira natural. Todos os apóstolos morreram martirizados. O apóstolo João foi o único que não morreu martirizado. Na verdade, tentaram matar. Pegaram ele, colocaram ele dentro de um barril de óleo fervendo, retiraram e ele não morreu. E aí ele foi jogado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Como o governo romano não podia dar 2 penalizações pelo crime, deixaram ele liberto e ele volta para a igreja de Éfeso. Ele é o último grande pastor da igreja de Éfeso e ele é enterrado aí onde era o púlpito de onde ele pregava. E é interessante que aí onde ele pregava, você está vendo que lá no fundo tem vários degraus? As pessoas sentavam nesses degraus assim, bem escadinha, igual que nós estamos aqui. Era a forma como ele pregava, e ele pregava virando assim, porque era um redondo, né? Então as pessoas sentavam todo ao redor. Esse daqui é o túmulo de Maria, né? Jesus não falou para ele guardar a mãe dele, um filho? Esse daqui é o túmulo de Maria. Maria foi enterrada na cidade de Éfeso e João foi um bom cumpridor das coisas de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta, né? Onde está a igreja de Éfeso hoje? Se você for no Google e perguntar igreja de Éfeso, em Éfeso não tem mais nenhuma igreja. A igreja sofreu por um problema. E esse problema detonou a igreja. Nós temos uma pista no livro de Apocalipse. Né? Quantos daqui já leram o livro de Apocalipse? Tem as 7 igrejas lá no Apocalipse. Uma delas é Éfeso. E lá em Apocalipse diz assim: tenho contra ti uma coisa, que você abandonou o primeiro amor. Éfeso, o guardião de todas as escrituras, ela perdeu o foco. Eles perderam o foco. Eles perderam o fundamento. E eles abandonaram o primeiro amor, que era amar a Deus e amar o próximo. Que esse é o verdadeiro fundamento da igreja. Então vamos rapidamente ver os fundamentos da verdadeira comunhão. Você pode seguir aí no papel, tem aí o texto bíblico também, que é Efésios 4, de 1 a 6. Né? Nós vamos ver então Éfeso, a carta, para tirar esses fundamentos. Tá? Eu vou ler aqui, você pode acompanhar comigo aqui na projeção. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele mostra a centralidade de Cristo dentro da vida da igreja. E nós vamos ver hoje 5 fundamentos para essa verdadeira comunhão. Coisas que nós não podemos deixar escapar, porque senão daqui a um tempo eles vão perguntar: onde está a igreja da Orla Sul? Sumiu. Sumiu? Como sumiu? Sumiu porque ela perdeu o fundamento. Se ela perde o fundamento, a igreja morre em 50 anos. Quantos anos a igreja tem? 13. Bom, então estamos na ascendente. Se ela perdeu o fundamento, em 50 anos ela desaparece. É o que mostra os estudos de crescimento da igreja. Então nós vamos ver. Queremos perder o fundamento? De jeito nenhum. Então o primeiro fundamento para a verdadeira comunhão é humildade. Humildade. Pode escrever aí na sua folhinha. Humildade. E o versículo diz assim: sejam completamente humildes. E não é meio humilde, né? Eu me orgulho de ser humilde, né? Olha, eu vou vender minha auréola de ouro e dar o dinheiro para os pobres, porque aí eu vou mostrar que eu sou humilde dos humildes, né? Não é bem assim, né? Ser completamente humilde é ter uma avaliação sincera de você mesmo, nem mais nem menos do que você é. Ser humilde é reconhecer os seus valores. Cada um de nós temos habilidades, temos aptidões, temos progressos em nossa vida, e também nós temos as coisas que nós aprendemos com as experiências más da nossa vida. Tudo isso faz parte de nós. Algumas pessoas tiveram oportunidade de estudar, então isso é agregado aos valores que ele tem. Algumas pessoas tiveram experiências marcantes no seu emprego, e isso faz parte de você. Tudo que você recebeu. Outras pessoas já nascem com algumas habilidades. Eu estava contando ontem que, assim, de maneira geral, o que é cabinho, fiozinho, para fazer emenda de solda, para consertar alguma coisinha eletrônica, eu sou muito bom. Mas tem uma coisa que eu sou ruim para dedéu: apertar coisa hidráulica. Toda vez que eu vou colocar o chuveiro não vai ficar meio torto. E eu faço assim: precisa mais um pouquinho. Eu faço e repito dando. Aí ele chama encanador. Eu já falei: não põe a mão, já chamo o encanador direto, porque sempre dá mais um pouquinho. E aí tem que fechar o registro, então mais um dia sem chuveiro lá em casa. Eu sou uma tragédia, mas eu tenho uma coisa boa, né? Eu conserto os aparelhinhos de casa, eu conserto todas as coisinhas. Quando minha esposa saía com o coral dela, eu mexia nos fiozinhos, microfone, tudo, essas coisas eu bem. Quem aqui é bom para coisa hidráulica? Mexer coisa hidráulica em casa. Ok, né? Se você quiser me ajudar lá em casa, tem um monte de reparo para fazer lá, obrigado. Ok. Eu tenho outras pessoas que são boas para guardar número. Quem é bom para guardar número? Eu tive uma secretária numa igreja que eu pastorei, que era incrível a secretária. Ela guardava o nome e o número do telefone de todo mundo. Então eu chegava assim: eu preciso telefonar para tal pessoa. Você não vai conferindo o livrinho se está certo ou está errado, né? Porque para mim, quando pergunto o número do meu telefone, eu tenho que olhar no meu celular para ver se é o número mesmo, né? E de vez em quando eu erro o número, né? Mas ela não precisa conferir, ela guarda bem. Tem gente que guarda bem o número do telefone. Quem é bom aqui para guardar nome e fisionomia? O rosto. Você guarda o rosto da pessoa e fala assim: eu guardo o nome e o rosto da pessoa. Você pode guardar o rosto por ocasião também. Eu encontrei essa pessoa em tal lugar, né? Você está vendo? Todos nós não somos a banda podre, que só tem coisa ruim, né? Nós temos coisas boas.
Deixa eu perguntar aqui, tem bastante mulheres, mas eu não quero dizer que isso é coisa, atividade de mulher, mas eu gostaria de saber assim, se tem alguma boa boleira que faz bolo. Faz bolo bem. Lá tá lá dentro. Ok. Né? Nós temos que olhar, né? E não, quando alguém chega e fala assim, nossa, que delícia o seu bolo, né? Você não precisa falar assim, eu não sei como eu queria. Não, fala não, obrigado, né? Porque faz parte das coisas boas que você tem, né? Quem é aqui que dirige bem? Quem é que aqui acha que dirige mal? Opa! Ok. Geralmente quem acha que dirige mal dirige melhor do que aquele que dirige bem, né? Porque todo aquele que fala que dirige bem já bateu com o carro. Quem daqueles que dirigem bem já bateu com o carro? Nós precisamos ter uma avaliação sincera de nós mesmos. Nós não precisamos fazer uma falsa modéstia. Se você canta bem, né, e alguém fala, puxa, sua voz é muito legal, você não precisa ficar intimidado com isso, né? E não precisa também, né, assim, o seu coração está falando, nossa, que legal, falou para mim. Aí você levanta a mão e fala assim, calma aí, se você cantou legal, é parte daquilo que Deus te deu, lógico, você não vai guardar aquilo no teu coração. Se você é particular, você vai falar, Deus, obrigado porque isso faz parte daquilo que você me criou. E eu quero cantar melhor na próxima vez por Senhor. É essa atitude, ter uma atitude correta, uma avaliação sincera de você mesmo. E olha só, o segundo passo para o fundamento da verdadeira comunhão, docilidade, mansidão. Né? Olha só, algumas traduções falam mansidão e outras chamam docilidade, né? Ele fala, sejam completamente dóceis. O que significa ser completamente dócil? Primeiro, ser completamente dócil é agir em vez de reagir. Nós não podemos ser emocionais. Muitas vezes a nossa emoção nos trai. Muitas vezes a pessoa que você acha que você mais confia é o amigo que vai te apunhalar pelas costas, né? Então, quando nós tomamos decisões emocionais, nós deixamos de agir com mansidão. Geralmente nós somos tomados a fazer coisa que a gente até se arrepende, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui no Rio de Janeiro, você precisa ter um cuidado muito especial para dirigir o seu carro, né? Porque você não sabe da onde vem o próximo, se vem pela direita ou vem pela esquerda, né? Você tem que ficar olhando assim, né? O cara lá, eu acho que ele vai me cortar pela direita, aí cortou pela direita, né? Aí você, né? Você tem que ficar meio pensando para que lado você tem que dirigir, por você, pelo outro, pelos 5 que vem para trás e pelos 4 que estão lá na frente. Mas você vai. Agora, se cada vez que você toma uma cortada, você tem uma reação emocional, no final do dia, como é que você vai estar? Um frangalho emocional. Você vai parar no hospital com um problema de ataque cardíaco, né? Ou se não for tudo isso, você vai ficar com dor e cãibra na língua, né? De tanto que você reclamou. Aí, né? Então, ser dócil é agir, não reagir. Ser dócil é ter o controle versus perder o controle, né? Hoje em dia nós vemos pessoas perdendo o controle no shopping, em uma fila, em qualquer lugar tem gente dando piti. Dando piti não né? Ser completamente dócil é pré-meditar. Você tem uma ação de meditar antes de tomar as suas atitudes, do que meditar após. Tem muita gente que se arrepende, mas já foi. Aquela palavra que ele disse já feriu.
Aí depois que ele vai pensar na consequência daquilo, nós temos que falar, não, calma aí, eu vou ter uma atitude antes. Eu vou pensar um pouco mais antes de fazer as coisas. E a última coisa completamente dócil, né, é que é racional, não irracional. Né? Não está errado não, tá? É que muitas vezes a nossa reação é baseada na ira, na perda de controle, né? E nós precisamos ser manso, ser dócil, exige uma atitude de pensamento. Se nós pararmos para pensar naquilo que nós fazemos, nas consequências, nós evitaríamos 50% das nossas ações imediatas. Né? E a nossa vida se tornaria uma vida melhor. Né? Eu falo que ser dócil atua sobre si mesmo. Né? O que é atuar sobre si mesmo? Primeiro, a gente tem que duvidar do que a gente dos nossos insights, dos nossos pensamentos. Depois, criticar a nossa atitude. Muitas vezes nos falta uma autoavaliação das nossas atitudes. E terceiro, desenvolver outra atitude para melhorar. Quando isso acontece, a vida da igreja fica muito boa. Terceiro fundamento, paciência. Ele diz, sejam pacientes. O que é? Cada um tem pontos fortes e também tem pontos fracos. Segundo, todos somos diferentes. Nós não vamos ser todos iguaizinhos, somos diferentes. E eu quero falar talvez a coisa mais transformadora para a sua vida. Pode ler comigo ali na tela? Não é errado. Muito embora você pense ao contrário. Nós não gostamos dos diferentes. Eu quero dizer que ser diferente não é errado. Cada um tem ponto forte e ponto fraco. Se nós pegarmos no pé das pessoas somente pelos pontos fracos das pessoas, vai ser muito chato. Mas se nós começarmos a elogiar os pontos fortes, a nossa vida se torna agradável, porque nós vamos descobrir nas nossas diferenças o potencial de cada um. E por isso nós podemos aproveitar o potencial de cada um. E ser diferente não é errado. Eu fico pensando, se a minha esposa fosse igualzinha a mim, a minha vida de casamento acho que não duraria um mês. Né? Porque eu sou um chato de galocha. Ela é uma docilidade. Aí imagina 2 chatos de galocha juntos. A gente não ia sobreviver. Não é? Mas Deus ele faz essas coisas. A nossa diferença nos completa. Quarto fundamento. Suporte. Olha, ele fala assim: suportando uns aos outros com amor. Suporte não é assim. Eu te aguento. Você quer desganar isso aí? É fraude. Não posso falar que eu te odeio porque eu quero ser cristão, eu quero ser crente, mas eu te odeio. Tá? Não. Suportar uns aos outros é diferente. Dar suporte é diferente de aguentar a pessoa. Dar suporte é se colocar ao lado da pessoa para que ela cresça. Né? Quando um muro não está bem prumo e ela começa a pender, o que o pessoal faz? Coloca um apoio. Dar suporte é dar esse apoio para a pessoa. Né? Tá certo que alguns muros você dá o apoio por um tempo, mas você precisa destruir aquele muro e construir um retinho, porque o suporte muitas vezes não aguenta o suficiente para aquele muro. Mas falando em vida cristã, nós, como comunidade que amamos o Senhor Jesus, precisamos ser uma comunidade que dá suporte um ao outro. Porque se nós temos pontos fracos, talvez você seja a resposta para aquela pessoa, de apoiá-la a ponto de ela ficar fortalecida e aquele ponto fraco desaparecer. Né? Dar suporte é se colocar ao lado, não é se colocar assim. Tem muitas pessoas que olham a fraqueza do outro e falam assim: eu não sou como esse pecador. E Jesus disse: olha, quem foi justificado foi aquele que estava falando assim: miserável que eu sou, olha que traste que eu sou. E Jesus justificou aquele que estava chorando pelas suas mazelas.
não justificou aquele que achava que estava acima, né? Outra coisa, dar suporte é carregar os fardos, não descarregar as farpas, né? Tem gente que fala assim: olha, eu sou verdadeiro e sou sincero. Aí ela solta o mundo. Não, eu quero dizer assim, é má educação e é grosseria. Não é? Porque a palavra diz, fale a verdade em amor. Não pode falar a verdade sem ter dosado pelo amor, porque senão você machuca a pessoa. Então, temos que fazer um controle. Carregar os fardos, não descarregar as fardas. E por último aqui, dar suporte é amar, não hipocrisar. Desculpa o neologismo, essa palavra não existe no dicionário, mas tem muitas vezes a gente chega na igreja só assim, ó. Tudo bem? Tudo bem? Olha, tudo bem? Olha, tudo bem? Isso não é educação. Você cumprimenta todo mundo. Amor vai um pouco além. Amor, ele vai querer saber de onde você vem. O amor, ele vai querer saber se tem alguma coisa que você pode orar por ela. O amor, ele vai em direção à pessoa para entender como que eu, fazendo parte desse corpo, eu posso contribuir para que alguém seja edificado. Só fazer um oi geral, sem entender o que as pessoas estão passando, é meio hipocrisia. Porque, na verdade, se a pessoa começa a falar, não estou com um problema, você já não quer nem saber. Né? Aí você canta uma música velha lá de São Paulo, né, que o pessoal canta: tô nem aí, não veio com tuas neuras que eu tô nem aí. Tô nem aí, não veio com teus problemas que eu tô nem aí. Deixa embora aqui, ó. Já me chamaram para o almoço ali, ó. Tem que correr, né? Eu quero dizer assim, que amar se interessa pela pessoa. Por isso que dá suporte para a pessoa. E mesmo quando você não saiba dar esse suporte, você olha para o problema e você fala assim: é muito problema para o meu caminhão, mas não é muito problema para 10 pessoas. Então você vai juntando pessoas e fala assim: ó, nosso irmão ali está precisando de ajuda. Me ajuda aí, porque senão vai tombar o muro dele. Vamos lá. Aí 2, não deu, chama o terceiro, né? Até que toda a comunidade se vire para dar suporte àquela pessoa, né? Uma das coisas que mais fere no meu coração é uma frase que uma vez eu vi num livro que fala que o único exército do mundo que abandona os seus combatentes feridos no campo de batalha é a igreja. Porque nenhum exército do mundo, tem exército que carrega até o corpo dos feridos, eles carregam. O cara morreu, eles estão carregando para não deixar o cara no campo de batalha. E muitas vezes a igreja, por hipocrisar muito, ela acaba abandonando as pessoas que estão feridas no meio do caminho. E quando a gente abandona esse fundamento desse tipo de amor altruísta que constrói e ajuda a vida do outro, a gente perde a razão da existência da igreja. Porque amar a Deus é amar o próximo. Por último, esforço. Quinto, esforço. E aqui diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não podemos brigar na igreja. Nós temos que buscar a direção do Espírito Santo na igreja. Nós temos que buscar unidade. Né? Eu sei que algumas unidades não são bem difíceis, né? Por exemplo, eu vi aqui que tem alguém que é fluminense aqui, né? Opa! Tem flamenguista aqui? Agora! Tem Botafogo? Tem vascaíno aqui? Tem corintiano? Palmeirense. Não, corintiano não, né? Graças a Deus, né? Essa igreja ficou livre de algumas pragas, né? Tem São Paulino aqui? Palmeirense? Palmeirense. Tem uns palmeirenses aqui. Eu quero dizer para você, diferenças nós temos. Somos diferentes uns
dos outros. Mas quando nós estamos debaixo de Cristo, não existe corintiano e palmeirense, não existe rico, pobre. Todos nós somos um em Cristo. Essas diferenças de opiniões, elas deixam de estar de lado. As nossas escolhas não são pela nossa preferência. As nossas escolhas vão em direção à preferência de Cristo. Né? Eu não gosto desse louvor. E daí? Não é para você, é para Jesus. Você tem que falar assim: Senhor Jesus, olha, eu sou do sertanejo, viu? Eu sou do caipira, da porta, portão, porteira, né? Essa é coisa de São Paulo, né? Eu não gosto desse tipo aqui, mas se você gosta, até eu vou lá. Eu vou tentar. Vou desafinar, tá? Porque eu não sei cantar essas modinhas, não. Não tem problema. Você canta do jeito que você pode, né? Porque o louvor é para Deus. E terminando aqui, eu quero rapidamente contar uma parábola para vocês. Quantos daqui viram o filme Rei Leão? Rei Leão. Ok. Ok. Quem tem criança pequena ou já passou da fase, teve que olhar repetidas vezes o Rei Leão e sempre consolar o filhinho na hora da trágica, né? O que aconteceu aqui, né? Mas a minha história do Rei Leão é composta da seguinte forma, né? Tem um reino, tem um rei, esse rei ele também tem um filho, né? E o rei mostra que nesse reino desse Rei Leão, algumas coisas podem acontecer meio errado, né? E aí então o rei ele ensina para o filho, olha, quando você vê que as coisas estão acontecendo, você vai juntar todos os seus amigos e vocês vão para uma floresta. E nessa floresta é uma floresta que é distante aqui do nosso reino. Vocês vão se ajuntar, vocês vão repensar e depois vocês vão trazer novamente a mensagem para esse reino que vai ficar aqui, porque esse reino aqui vai ficar em trevas por um tempo, né? Então, aí quando surgiram aqueles sinais, o futuro príncipe leão, que vai virar o Rei Leão, saiu com toda a tropa e eles foram lá para aquela floresta, né? É uma floresta. É um negócio assim, diferente, né? E eles estão lá e eles sabem que tem uma coisa diferente naquela floresta. Porque no meio do caminho para chegar na floresta, eles tiveram que se ajudar. Porque imagina a coitada da tartaruga. A tartaruga não conseguia chegar com rapidez à floresta e o sol está quente, né? E aí veio a cegonha, segurou lá a tartaruga, voou e conseguiu levar a tartaruga. Mas tinha outros bichos mais rápidos, outros mais lentos, mas todos se ajudaram e chegaram na floresta. E nessa floresta onde eles estavam, eles viram que nessa floresta era muito legal, tinha muita coisa boa. O Rei Leão pensou em tudo, tinha comida para todo mundo. O macaco, quando ele viu aquele pé de banana, todo amarelinho, não precisava comer banana verde, ele foi lá, se espaldou e o macaco esperto, jogava a casca só para ver o rinoceronte dar uma escorregadinha na casca da banana, né? Mas eles brincavam, eles estavam ali, né? Estavam tão contentes, falavam assim: a gente não quer voltar mais para aquele reino, não, aqui está muito bom, tudo que a gente precisa a gente já tem aqui. Mas eles tinham uma missão, né? O Rei Leão disse: olha, um dia vocês têm que voltar falando de uma mensagem nova que eu tenho para ele, né? Só que tem uma coisa: à noite naquela floresta fazia muito frio, mas muito frio. Um frio que, se eles não estivessem todos unidos, né? Que nem aquele do Pinguim. Quem assistiu o filme do Pinguim? Lá que todo mundo tem que ficar, os pinguins tem que ficar juntinho, né? E vem aquele, né? É um pouquinho pior do que aquilo, né? Então, os pinguins, né? Eles estão lá, e agora, né? Como é que eles vão fazer? O frio está começando a chegar, está começando a incomodar. Vamos começar a nos ajuntar, né? Aí o rinoceronte, ele ajunta ali com um elefante, né? E o macaco, ele
E o porco espinho? Meu amigo, foi um problema. Porque o porco espinho estava sentindo frio e ele queria se encostar. E quando ele ai! Aí ele ia encostar no outro porco. Ai! E todo mundo queria isolar o porco espinho e deixar o porco espinho para fora, né? Falar assim, quem trouxe esses porcos espinhos para essa comunidade, né? Vamos mandar fora, né? Nós nos ajuntamos aqui e nós mandamos ele para fora, né? Afinal de contas, a solução mais prática é pegar e jogar fora, né? Mas não é essa a ordem do Rei Leão. A ordem do Rei Leão era fazer esforço, preservar a unidade, porque senão eles não iam ter a mensagem de trazer de volta. Eles não teriam a mensagem de trabalhar e fazer uma diferença no caminho de volta para restituir um verdadeiro reino. E eles começaram a pensar: diferente não é errado, diferente é criatura de Deus. E eles começaram a pensar. Aí o rinoceronte falou assim: tudo bem, então, porco espinho no meio, rinocerontes na segunda fila. E os rinocerontes protegeram o porco espinho. E aí todo mundo conseguiu se acomodar. No dia seguinte, eles saíram com a mensagem de que o reino estava voltando. E eles reagruparam e agora eles sabiam que sem unidade não dá para conquistar um novo reino. E eles foram, e com todo o final feliz do Rei Leão, né? Esse novo príncipe se torna o rei verdadeiro daquela nação, transformando e trazendo aquela coisa da floresta experimental ali. É como uma maravilha de que todos nós vamos viver no futuro. Rei Leão. Vamos ler juntos? Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu quero dizer assim, que a saúde da igreja, o futuro da igreja, para poder agradar a Deus, é manter esses fundamentos. Se nós não tivermos esses fundamentos em nossa vida, nós agradamos a Deus. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer agradar a Deus? Nós como igreja queremos agradar a Deus? Nós como igreja vamos estar fazendo esse esforço para a unidade, para poder agradar a Deus? Então não existe força nessa terra contra nós. Amém. Nada pode nos abalar. E aquele negócio de 25 mil talvez não seja simplesmente um desenho de dinheiro, porque Deus ele quer que a gente expanda para todas as nações e para os confins da terra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque o Senhor nos dá a tua palavra para que a gente possa entender o teu coração, curvar o nosso coração em direção ao teu coração e ouvindo o pulsar do teu coração, deixar o nosso coração bater na mesma sintonia. Nós queremos agradar o Senhor, nós queremos viver uma vida que faça diferença. Então, Deus, recebe a nossa adoração e o nosso compromisso de unidade, o nosso compromisso de comunhão, que cada um de nós possa sair da casa, abrir a sua vida, a vida do irmão, e deixar que um influencie na vida do outro, um dê suporte à vida do outro, e que possamos andar unidos até a tua volta. Nós pedimos assim, agradecemos no teu precioso nome. Amém.